E aí, meus amigos do terceiro ano, tudo bem? Eu vou comentar com vocês a atividade da página 43, que eu espero que vocês tenham me entregado, né? Ali pela plataforma, por e-mail, enfim, que tenha chegado até mim. E vou comentar para vocês, para a gente meio que dar uma encerrada nessa parte de vanguardas, que é uma parte muito importante, muito rica, né? Infelizmente nós não pudemos estar presencialmente para tratar do tema, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula, da apresentação, né, que tem ali algumas ilustrações. E vou comentar com vocês então essa atividade que dá uma fechada nesse assunto, que é fundamental para a gente entender os dois aspectos que nós vamos ver agora em seguida. O modernismo em Portugal com Fernando Pessoa, que vai ser o nosso próximo tópico, e depois a Semana de Arte Moderna no Brasil, que é, né, o início da nossa arte modernista. Eu vou fazer esse comentário não seguindo a ordem aqui dos fragmentos, mas aleatoriamente levantando as próprias vanguardas. Né? Eu vou começar pelo mais fácil de todos, que é o dadaísmo. E na própria apresentação, né, eu dei a resposta para vocês sobre a receita de um poema dadaísta do Tristan Tzara, que é o que apareceu aqui no fragmento. Né? Então, o dadaísmo é exatamente o último fragmento ali da página 43. Pega um jornal, pega uma tesoura, escolha um artigo, né, recorte as palavras desse artigo, algumas palavras apenas, coloque no saco e aleatoriamente vai criando o seu poema. Isso diz respeito exatamente a essa crítica virulenta do dadaísmo à lógica, né, à tradição. O dadaísmo foi o movimento mais louco, o movimento mais maluco que teve das vanguardas europeias. Ele era o que trazia o caos, trazia a aleatoriedade, Trazia aleatoriedade. Trazia aleatoriedade. a aleatoriedade, né? O dadaísmo ele pregava a ironia e o mais importante a anti-arte, né? Mais do que um poema dadaísta, você criaria ali um antipoema, né? Algo contrário ao que se entendia por poema na época. Então o dadaísmo está ali, né? A receita do Tzara, do próprio criador do movimento, lá no último fragmento lá, dadaísta. Né? Desses todos aqui, eu vou ler o próximo e vocês vamos ver se vocês entenderam. Ele diz assim, olha, o segundo fragmento aí da página 43. Vivemos ainda no reinado da lógica, eis, bem entendido, aonde eu queria chegar. Mas os processos lógicos de nossos dias só se aplicam à resolução de problemas de interesse secundário. O racionalismo absoluto que continua na moda só permite considerar fatos de pequena relevância de nossa experiência. Deve-se dar graças às descobertas de Freud. Na trilha de suas descobertas, esboça-se, enfim, uma corrente de opinião a favor da qual o explorador humano poderá levar mais longe. Isso faz uma referência ao surrealismo, tá bom? Quais seriam as justificativas para isso ser surrealista? A própria referência ao Freud, a psicanálise freudiana, já é surreal. Né? O Freud começou os seus estudos falando exatamente da revelação do inconsciente pelo sonho, pela interpretação dos sonhos. E o que o surrealismo traz para suas telas, para os seus poemas, para os seus filmes, é justamente essa atmosfera do sonho, da falta de lógica. Né? E aí tem a outra justificativa, que ele fala que vivemos entre o reinado da lógica, mas que isso não é suficiente para entender as coisas realmente importantes. Então, essa oposição ao pensamento lógico, ao pensamento positivista, faz o segundo trecho ser o exemplo do surrealismo. O futurismo está fácil. O futurismo é o terceiro trecho, que diz assim: no aeroplano, sentado sobre o cilindro da gasolina, queimando o ventre da cabeça do aviador, senti a inanidade ridícula da velha sintaxe herdada de Homero. Desejo furioso de libertar as palavras, tirando-as para fora da prisão do período latino. Este tem naturalmente, como cada imbecil, uma cabeça previdente, um ventre, duas pernas e dois pés chatos, mas não possuirá nunca duas asas. Exaltação da máquina. Esse vocabulário de violência, a crença na guerra como higiene do mundo,
essa exaltação de que a máquina é maior que o homem nunca chegará aos pés da máquina, tudo isso é característica futurista, né? Esse movimento surgido lá na Itália nas primeiras décadas, né, tendo Marinetti como idealizador, né? Esse gosto pelo moderno, pelo que é inovador, né? E a outra parte importantíssima, o rompimento com o passado. Essa crítica que ele faz ao Homero, que seria o cantor da Odisseia, da Ilíada, né, considerado aí as mães, né, da literatura como um todo, ocidental como um todo, não da moderna, mas da literatura como um todo, né? Essa crítica ao período latino marca esse rompimento com o passado que o futurismo queria ter. Tá bom? Faltam dois, faltam o expressionismo e o cubismo. Eu vou ler o primeiro, e diz assim, olha: os grandes poetas e os grandes artistas têm por função social remover continuamente a aparência que reveste a natureza aos olhos do homem. Sem os poetas, sem os artistas, os homens aborrecer-se-iam depressa com a monotonia natural. A ideia sublime que eles têm do universo cairia com vertiginosa rapidez. A ordem que aparece na natureza, e que não é senão um efeito da arte, logo se evaporaria, tudo se desmancharia no caos. Essa ideia de se romper com a natureza é a ideia do cubismo. Tá? É natural que nós possamos ver os objetos apenas de um único ponto de vista, por vez. E o cubismo queria exatamente o contrário, nos mostrar os objetos por todos os ângulos de uma vez só, por todos os planos simultaneamente, né? A simultaneidade dos planos, né? Então, o cubista ele tem essa ideia de fragmentar a realidade para nos mostrar. E na base de todos os movimentos, como eu disse, está a negação da natureza, né? O artista não mais precisa imitar a natureza. Nos resta então o trecho que se refere ao expressionismo, é o quarto trecho. A arte é a expressão de uma personalidade e não uma ação livre e arbitrária de características e talentos mais ou menos dotados. Homens com inteligência, habilidade, clarividência, com força de vontade e de ação, podem ser grandes estadistas, diretores aplicados, cientistas renomados, mas eles não são artistas se lhes falta a personalidade completa. A personalidade revela-se na sua expressão em linha, cor, tom, ritmo, palavra e métrica. No caso do pintor, a linha e a cor são parte integrante de sua personalidade. E coube à pintura expressionista conferir esse grau de subjetividade, esse grau de pessoalidade às obras, né? Rompendo com a imitação, deformando a natureza, buscando ali um sentido pessoal para a representação daqueles objetos. Então, está aqui a justificativa para que nós tenhamos o expressionismo nesse trecho, essa referência direta ao caráter subjetivo, pessoal da obra de arte. Tá bom? Então, na ordem, ficou assim: cubismo, pelo rompimento com a natureza e a fragmentação, a simultaneidade de planos; o surrealismo, pela questão da referência à psicanálise, ao inconsciente, ao mundo dos sonhos, né? O rompimento com a lógica e com o pensamento positivista; o futurismo, pelo culto à máquina, ao progresso, essa comparação de que o homem é muito pequeno em relação à máquina, e com o rompimento com o passado, com a antiguidade clássica; o expressionismo pela subjetividade e o dadaísmo pelo caos, beleza? E esses 5 movimentos, gente, não são apenas esses 5 movimentos nas vanguardas europeias. Existiram outros tantos: o abstracionismo, o fauvismo, né? Para citar pelo menos 2 grandes movimentos que não foram tratados aqui. Mas eles, sobremaneira, criaram esse cenário para o surgimento de figuras importantes na literatura moderna. E uma dessas figuras mais importantes é o Fernando Pessoa, um poeta português que nós vamos estudar na próxima videoaula, tá? Estou com o material ali preparado para vocês, e assim que estiver pronto, eu mando o link para vocês acompanharem, beleza? Então fiquem aí tranquilos, mandem as dúvidas que tiverem, interajam conosco, tá bom? E estou aqui à disposição de vocês. Grande abraço, valeu!